É um prazer voltar aqui a discutir com os trabalhadores do judiciário. Nós, na verdade, já temos um acúmulo aqui, o que é bom, né, que permite que a nossa discussão avance do ponto onde a gente deixou na última reunião. É um prazer participar aqui da mesa com a Dilson, com o Valério, com todos os companheiros. Eu concordo tudo que o Valério falou, então eu vou, na verdade, complementar um pouco alguns aspectos para pegar as questões mais estruturais que o Valério fixou mais na conjuntura imediata e retomar as nossas discussões. Em 2015 nós discutimos várias vezes. Eu lembro que logo no começo de 2015 nós fizemos uma reunião, não sei se com todos, mas com parte dos companheiros que estão aqui. A ideia era, o país está em crise. E ficava aquela perplexidade, será que está mesmo? Porque o governo dizia que o país ia crescer. A mudança que eu acho na conjuntura é que se caracteriza de maneira clara, evidente, para todo mundo, para todo o povo brasileiro, que nós estamos vivendo uma crise econômica e política profunda. A mudança de qualidade é que fica claro agora que não é um tropicão, não era aquele ajuste do Levi, nós vamos dar uma freadinha aqui, mas recupera em 17. Não, é uma crise econômica aguda, provavelmente a maior crise da história moderna do Brasil, e uma crise política também aguda. Isto é o primeiro dado da conjuntura, que eu acho que pouco a pouco o conjunto da população brasileira está percebendo na prática. E o segundo é que não há horizonte para sair dessa crise. Ou seja, não é uma crise que tem um horizonte de saída. Então ela nem é pequena e nem é temporária. Ela é profunda, estrutural e não se deslumbra uma saída. Na economia, como é que você vê isso? Não há horizonte de investimento, não há frente de expansão delineada para o capitalismo brasileiro. Então os empresários entram em desespero. Porque o que é um empresário? É um vampiro, como dizia o Marx. Ele precisa explorar mais-valia. Mas ele precisa saber aonde ele põe o dinheiro dele. Se ele não põe, ele entra em desespero. E se ele entra em desespero, ele ataca o Estado. Fazendo exatamente o oposto do que ele diz que faz. Ele fala, quero menos Estado. Na verdade, ele quer o amparo do Estado para ele atravessar este período de incerteza total. E na política também não há horizonte. Não há horizonte basicamente por quê? Porque a burguesia brasileira não tem um projeto político para o Brasil. E nem a esquerda. Então, estamos na escuridão completa. Né? Então, esta é a situação. Na economia, né? Por que a crise é grave? A crise é grave porque é uma crise do capitalismo monopolista. O que é uma crise do capital? A crise é do capital. E é esse que é o elemento dramático da conjuntura internacional e nacional que nós estamos vivendo. Quando que o capital entra em crise? Quando ele não consegue explorar mais-valia. Quando ele não consegue valorizar o capital. Quando ele entra em crise de abstinência. Porque esse capital que não consegue explorar mais-valia, ele fica ameaçado de desvalorização. O Marx chamava isso a configuração de um excedente absoluto de capital. Ele é capital só se explorar mais-valia. Se ele não explora mais-valia, ele tem cara de capital, ele se apresenta como capital, mas ele não é capital e está submetido a uma desvalorização. Então eu vou fazer uma metáfora aqui. É mais ou menos uma sucuri que engoliu o boi. Qual é o problema da sucuri? Digerir o boi. Bom, qual é o problema deste capital sobreacumulado? Digerir este capital. E isto quer dizer o quê? Qual é a estratégia do capital para digerir isto? Dilui no tempo. Covid-19 foi digerida. Uma década de recessão,
uma guerra que destruiu as forças produtivas da Alemanha, do Japão, de parte importante da Europa. Isso é que deu o pleno emprego nos Estados Unidos. Mas e se não há possibilidade de uma guerra entre os gigantes? Porque a guerra agora é feita na periferia, né? Mas não entre os gigantes. Então, este capital precisa de tempo para digerir. É o tempo do capital. Me deem tempo. Então, isto coloca no horizonte uma estagnação de longa duração, que é onde nós estamos. 8º ano da crise, nenhum dos problemas da crise foi resolvido, vários problemas foram agravados. O mundo ficou 8 anos em crise, você diz, mas foi penoso, foi grave, mas está resolvendo. Não, não está resolvendo. Ao contrário. Este ano, em particular, os organismos internacionais, a comunidade financeira internacional, está em uma espécie de semi-pânico, porque eles acham que nós estamos vivendo uma conjuntura muito parecida com aquela de 2007 e início de 2008. Em todas as frentes que a gente for analisar a economia internacional, a situação é péssima. Sobre a acumulação de capacidade produtiva, bolha especulativa a todo vapor, o sistema financeiro continua desregulado, os movimentos de capitais são voláteis, a dívida pública multiplicou e o risco de crises de dívida externa se generalizam entre os países em risco. O que tem mais destaque nos relatórios do FMI é o Brasil. Embora isto não seja discutido aqui, porque aqui a questão cambial não é tocada, né? Isto tudo é para deixar o povo na mais absoluta ignorância. E quando vem a crise, vem como se fosse um raio do céu. Opa, temos crise cambial também. Então, isso é para dizer o seguinte, esta é a situação. Por que acontece isso? O que tem por trás disso? É uma crise do capitalismo monopolista. O Marx dizia que o imperialismo era a etapa superior do capitalismo. O capitalismo no seu clímax. E o que é hoje? Hoje é a etapa superior do imperialismo. É o capitalismo monopolista no seu clímax. Na crise tem a briga do capital velho para o capital novo. O velho tem que morrer para o novo poder surgir. O problema é que este velho tem força e ele mobiliza a sua força financeira, tecnológica e política para sobreviver. Isso tudo eu estou falando, o que tem a ver com a gente? Tem tudo a ver com a gente. Por quê? Porque o capitalismo está sobre a temporalidade, o tempo do grande capital monopolista, que é um tempo que se arrasta indefinidamente. Você diz, e o nosso tempo, que é o tempo biológico? O nosso tempo não é um problema do capital. O nosso tempo é um problema nosso. Cada um tem que se virar nos 10 para atravessar este período aqui. Então, esse aqui é o problema que, digamos que condiciona a conjuntura mundial. A nossa é agravada pelo fato de que a solução americana para a crise é, para resolver a crise do neoliberalismo, neoliberalismo ao cubo. E faz parte do neoliberalismo ao cubo transferir o ônus, socializar a crise, do forte para o fraco. Então, da grande empresa para a média empresa, da média empresa e da grande empresa para o trabalho, do setor privado para o setor público, do centro para a periferia. Então, nós na periferia recebemos a paulada em dobro. E é isso que está por trás deste problema. Como é que isso se sente? Nós já discutimos isso. Mas como é que isso é concreto aqui? É o chamado ajuste. É o ajuste. Curto prazo, o que é o ajuste? Arroxo salarial. E avançou o ajuste. A classe operária agora já sente o desemprego, já sente a disciplina do capital e do mercado. E sente de maneira muito palpável, entra em pânico, porque, é claro, o desemprego é o debacle, é a desorganização da vida familiar. Então,
já sente o ataque às políticas públicas, já sente a privatização e já sente a recomposição da ciranda financeira. É os juros altos para acomodar este capital que não encontra lugar sólido para investimento. Então, é isso que é o Brasil, é nesse tempo que nós estamos. Você diz, quanto dura? Dura o tempo do capital. Não tem solução à vista. Então, eu vi outro dia o Jornal Nacional, pintam toda uma crise enorme, e depois vem uma última fala, que até do meu irmão, que eu quero muito bem, mas com o qual eu discordo, para dizer o seguinte: toda recessão não dura indefinidamente, depois sai. É verdade. Mas este depois é determinado pelo capital e pode demorar décadas. Ninguém tem esse tempo. O que quer dizer o seguinte: isso é importante para a classe operária, porque é na crise que a classe operária tem que recuperar o controle sobre o tempo, senão ele fica no tempo do capital. E é por isso que a crise é um momento radical, um momento que abre brechas, e a classe operária tem que aproveitar esta brecha, porque ou ela recupera o tempo, ou ela está lascada, porque ela está no tempo do capital, que pode ser mais breve, mais longo. Este, na minha opinião, será muito longo, porque este capital velho é um capital que está na mão de grandes conglomerados. O conglomerado, ele tem na sua carteira equipamentos obsoletos e possibilidades de inovação, mas ele calibra o novo em função da desvalorização do velho, e nós ficamos a ver navios enquanto isso ocorre. Bom, então esta é, em poucas palavras, o sistema que nós estamos no ajuste. No curto prazo é isso. Recompõe a rentabilidade, disciplina a classe trabalhadora, esvazia as políticas públicas. No longo prazo, nós já discutimos isso, então eu vou passar rápido. Qual é a regra de reorganização do mundo se a política é neoliberal? É a competição, é a concorrência, é a especialização. Bom, e qual é o lugar reservado ao Brasil nesta nova especialização? Qual era o mito na era do Lula? Era o neodesenvolvimentismo. Estamos entrando na primeira divisão do mundo. Mas qual é a verdade? A verdade é que nós já estávamos sendo rebaixados para a terceira divisão. E agora nós já estamos na terceira divisão. E o que é a terceira divisão? Na prática, qual é o lugar do Brasil? Especialização na produção de produtos primários e de produtos extrativistas. Ou seja, o que há no horizonte de longo prazo do Brasil? A transformação do Brasil numa feitoria moderna, com tudo que vem junto. Trabalho de feitoria moderna, Estado de feitoria moderna, inteligência de feitoria moderna, brutalidade de feitoria moderna. É isto que vem pela frente, no longo prazo. Você diz, e no médio prazo? É o tempo abstrato do capital, é o tempo que ele precisar. E isto pode sim deixar a América Latina e o Brasil décadas numa situação de crise permanente. Bom, temos a crise econômica e temos a crise política. Qual é a crise política? Não há projeto alternativo. Não é só brasileira, é crise mundial. Nós estamos vivendo a ditadura do grande capital. É a regra do grande capital. É ele que impõe a regra. E é por isso que todo mundo está em crise política. É só ver a situação do Partido Republicano Americano, que apareceu o Trump, que é um maluco, e que vai ganhar. E que até os republicanos dizem, pera, mas é maluco além da conta, nós queremos assim um maluquinho tipo Bush, né? Não desse padrão aí. Mas é em qualquer lugar que a gente olhar no mundo, tem crise política. Claro que a gente quer entender mais da nossa. Qual é a nossa crise política? E o Valério fez bem conjuntural, vou fazer bem estrutural, depois vocês ali calibram no meio, para ver como é que fica. Né?
Eu acho que a nossa crise política é profunda. Ela é, no fundo, a exaustão daquele pacto social que viabilizou a transição lenta e gradual da ditadura para a democracia. É o pacto da nova república que entrou em crise. Por quê? Porque acabou a paz social. A paz social acabou por cima, porque o capital quer ajuste, que é pau no lombo do trabalhador. E acabou por baixo, porque as jornadas de junho não foi um delírio coletivo, que ninguém mais fala. Ela existiu. E o que ela disse? Nós queremos um Brasil padrão FIFA. Esquece a FIFA, né? Mas nós queremos um Brasil sério, correto. E é isto que está por trás da crise. Bom, o que é a crise do PT? O PT sente na carne essa exaustão de maneira dobrada. Porque o PT é que encarnou este mito de paz social. E se ele rui, porque ele estruturalmente ruiu, o PT sente em dobro. E qual é a mudança de qualidade na conjuntura? É que o PT já vinha sendo bombardeado por cima, mas isso não abalava o PT. Mas agora o PT começa a ser bombardeado por baixo, porque o desemprego, né, a crise chegou no desemprego e o desemprego bate na classe operária. E a partir do segundo semestre do ano passado, nós estamos vendo uma avalanche de desemprego que vai aumentar. Porque a perspectiva deste ano é cair mais 4%. E do ano que vem, não é de recuperar, é de continuar caindo. Então, esta que é a situação que nós estamos vivendo. O que isto coloca, porque o meu tempo já está esgotando? Isto polariza a luta de classe. Então, nós vamos ver uma radicalização real. Radicaliza como? Os que estão na ordem têm que pensar o seguinte: como é que a gente recompõe a economia, como é que se recompõe o padrão de dominação? E quem é contra a ordem? Como é que muda a ordem? O problema é que o partido contra a ordem, que somos nós, né, nós estamos desorganizados, desunidos. Então nós não temos protagonismo. Nós temos, cada vez mais, eu sinto, capacidade de dialogar com a classe. Uma maior perplexidade. Nos escutam mais. Né? Mas ainda não há uma organização. E o pessoal da ordem? Os partidos da ordem? Tem dois. Né? O PT, que é a mão esquerda, e o PSDB, que organiza a mão direita. Eles estão em guerra fratricida. Eles se engalfinharam. Mas qual é a questão real que está posta dentro da ordem? Não é discutir se vai ter ajuste, é discutir o ritmo e a intensidade do ajuste. Qual é a discussão política? Quem controla o povo, como controlar o povo? Eu vou controlar o povo como? Quem controla? É o PT ou o PSDB? E como? Vou controlar no gogó ou vou controlar na porrada? Essa é a discussão, colocando de maneira crua, que está posta aí. Bom, com isso eu quero aproveitar meus últimos minutos para chegar onde chegou o Valério, que é o seguinte: qual é o desafio da classe? O desafio é, primeiro, resistir aos ataques do capital, que serão violentos e sistemáticos. Segundo, abrir novos horizontes, porque ninguém consegue só resistir. Se a gente só resiste, nós estamos discutindo o ritmo e a intensidade. Mas nós não estamos discutindo a possibilidade de uma vida maior, melhor. E para isso, qual é o desafio? Sair do Fla-Flu. Sair do Corinthians versus Palmeiras. Sair das alternativas binárias, do ruim ou do muito ruim. É claro que o ruim é melhor do que o muito ruim, mas ele é ruim, né? Ou do muito ruim ou do ainda pior. Se nós não sairmos disso, todas as ações nossas, mesmo as sindicais mais prosaicas, acabam sendo instrumentalizadas nisso. Né? Então esse é que é o desafio, e para isso tem que ter, eu vou encerrando aqui,
independência total da classe, em relação, evidentemente, à burguesia, em relação ao Estado. Segundo, superação do PT, superação da ilusão de que é possível domesticar este capitalismo. Este capitalismo é um capitalismo selvagem, dependente, e no momento em que nós vamos ver a feitoria, brutal. E isso tem que ficar muito claro. E isso na prática quer dizer o quê? Nós temos que construir força social e política. É a única coisa que nos resta. Você diz, puxa, mas é difícil para burro. Mas é o único caminho que nós temos. E o que é isto? Primeiro, consciência de classe. Entender o que está acontecendo e entender de que lado nós estamos, para não ser massa de manobra de brigas, de frações da burguesia, e que nós entramos, digamos, de maneira absolutamente inocente. Segundo, unidade da categoria. E como é que faz a unidade? Faz de baixo para cima. Porque se for de cima para baixo, o de baixo fica lascado. É de baixo para cima. E unidade da categoria com a classe. Porque nós vamos sozinhos, ninguém vai aguentar o tamanho do tsunami que vem pela frente. E por último, temos que ter organização. E tem que ser uma organização não burocrática. Porque a organização burocrática, ela acaba sendo cooptada pelo sistema. Ela acomoda no sistema. Então eu acho que são esses. É claro que é muito fácil falar e é muito mais difícil fazer. Todos nós vamos ter que fazer. Mas vocês que estão com a mão na massa, o Adilson, vocês vão ter que ter essa criatividade e essa ousadia. Mas este é o desafio que está posto. Porque se nós não tivermos, nós vamos penar muito no futuro, porque a situação é muito adversa e exige de nós tudo que nós temos de criativo e de humano para enfrentar a barbárie do capital. Obrigado. Como é que a